O sol do Brasil colonial castigava a Fazenda Liberdade, um nome irônico para o engenho de cana-de-açúcar, onde a vida de centenas de africanos e seus descendentes era medida em chicotadas e labuta. Na eira onde o bagaço secava sob um calor sufocante, Zacarias estava sentado. Ele não podia mais participar do trabalho pesado, pois uma doença antiga havia atrofiado sua perna esquerda, obrigando-o a usar uma muleta rústica feita de galho. Sua única posse e refúgio era uma velha e poída Bíblia em português, presenteado por um padre missionário. Enquanto os outros escravos carregavam feixes pesados, Zacarias lia em voz baixa, murmurando versículos que pareciam lhe dar uma força invisível. A figura aleijada, absorta nas escrituras, era motivo de chacota para o feitor Ambrósio, um homem corpulento de barba rala e olhos sádicos, cuja autoridade era alimentada pelo terror. Ambrósio aproximou-se, batendo seu chicote no ar com um estalo seco. Ora, vejam só, o teólogo de muleta! Já trovejou o feitor, a voz carregada de desdém, fazendo alguns escravos próximos se encolherem. Em vez de lamentar sua perna inútil, o que faz o velho? Perde tempo com palavras de branco. Que utilidade tem a Bíblia, Zacarias? Ela cura essa sua carcaça podre? Ela te dá a liberdade? Os outros feitorzinhos riram incentivados. Zacarias ergueu os olhos cansados do papel amarelado, sem demonstrar medo, mas com uma dignidade forjada em anos de opressão e fé. O olhar dele, no entanto, não era de submissão. Era de algo mais profundo, quase de pena. Isso enfureceu Ambrósio. Ele avançou e com o pé chutou a muleta, derrubando Zacarias no chão empoeirado. A Bíblia caiu a poucos palmos de seu rosto. O feitor riu, uma gargalhada rouca e cruel que ecoou pela eira. Levanta-te, profeta. Ou será que seu Deus só te dá a palavra, mas não a força para ficar de pé? A humilhação era total, pública, e Zacarias sentiu o peso da dor e da injustiça. Ele não respondeu com súplica nem com raiva. Lentamente, ele se apoiou no braço para se levantar, seus olhos fixos em Ambrósio. Então ele falou, não um murmúrio de versículos, mas uma voz clara e pesada, que parecia vir de algum lugar distante, carregada de autoridade sobrenatural. O livro não me cura a carne, feitor Ambrósio, mas me mostra a sua alma, e nela vejo a praga. A risada do feitor cessou. Ele franziu o senho, confuso e irritado com a mudança de tom. Zacarias apontou um dedo trêmulo, mas firme para o homem. Amanhã, quando o sol estiver no meio do céu, a praga que há em sua boca e coração tocará a sua língua, e o Senhor do engenho não mais ouvirá o seu escárnio, pois sua garganta estará seca como o bagaço que pisamos. Sua voz se tornará silêncio por 7 luas, e o Senhor, o coronel, lhe dará o dobro do trabalho para compensar a falta do seu palavreado. Um silêncio sepulcral caiu sobre a eira. A precisão da maldição, o tom de certeza, fizeram o riso morrer nos lábios de Ambrósio e o medo se instalar nos corações dos observadores. A profecia havia sido lançada. O sol atingiu o meio do céu no dia seguinte com a precisão de um relógio divino. A Fazenda Liberdade estava tensa, os escravos trabalhando em um silêncio incomum, todos esperando que a profecia de Zacarias se revelasse um delírio do velho. O feitor Ambrósio, embora irritado, tentou ignorar o incidente, redobrando seu tom agressivo e seu chicote para provar que a única força naquele lugar era a sua. Ele berrava ordens, ameaças e insultos, esforçando-se para mostrar aos demais e a si mesmo que estava ileso. Perto da hora marcada, Ambrósio estava na moenda, supervisionando o carregamento da cana. Ele abriu a boca para gritar com um escravo que parecia lento, mas o som que saiu foi um ruído rouco, um esforço doloroso que não se transformou em palavra. Ele tentou de novo, e mais uma vez, aterrorizado. Sua garganta estava como areia seca, sua voz sumira. A cena foi chocante. O feitor, sempre barulhento e brutal, agora gesticulava descontroladamente, o pânico estampado em seu rosto. Os escravos pararam o trabalho observando.
Um murmúrio de espanto correu entre eles. A profecia havia se cumprido. A boca de Ambrósio movia-se, mas o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo ranger da moenda. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora estava branco de medo. A primeira parte da maldição se concretizara com pontualidade assustadora. Um dos feitorzinhos correu para o casarão para notificar o coronel Tibúrcio, o senhor de engenho. O coronel era um homem de meia idade, corpulento, com uma reputação de ser prático e implacável. Ele se recusava a crer em superstições de negros. Ao ver Ambrósio gesticular em desespero, ele sentiu um misto de repulsa e incredulidade. Que patetice é essa, Ambrósio? Engasgou-se com a cachaça. Fale! Quem lhe deu permissão para essa palhaçada? O feitor tentou escrever, mas suas mãos tremiam tanto que o coronel mal pôde decifrar a caligrafia trêmula. Escravo aleijado, profecia, silêncio, 7 luas. Tibúrcio gargalhou nervoso. Um escravo aleijado que lê a Bíblia? Ora essa! Mande chicotear o velho por insubordinação e depois vendê-lo para a Bahia. E você, Ambrósio, tome um chá de casca de angico. Mas se não estiver falando em 3 dias, terá que trabalhar o dobro para compensar o silêncio, como um jumento de carga, já que sua língua lhe negou o serviço. O coronel tentou encerrar o assunto, mas o pavor de Ambrósio era real. E o coronel sentiu um arrepio incômodo. Ele sabia que o feitor jamais faria tal teatro. Algo de muito estranho havia acontecido. O coronel mandou o feitor calado para a lida, prometendo que, se a voz voltasse, ele teria que compensar o tempo perdido com trabalho dobrado. A profecia de Zacarias se encaixou perfeitamente no desejo de Tibúrcio, de punir o feitor por sua inabilidade. O feitor Ambrósio, mudo e aterrorizado, teve que voltar ao campo, trabalhando agora lado a lado com aqueles que ele costumava aterrorizar. O chicote em suas mãos inertes, o medo em seus olhos fixos. O silêncio, ironicamente, era o som mais alto da fazenda. A notícia do milagre ou maldição de Zacarias se espalhou como fogo seco por todo o engenho, transcendendo as senzalas e chegando ao luxo decadente da Casa Grande. Naquela noite, o coronel Tibúrcio não conseguiu dormir. A ideia de que um escravo aleijado, ridicularizado por seu próprio feitor, pudesse proferir uma maldição com tal precisão, perturbava sua mente lógica e seu orgulho. A teimosia do coronel em negar o sobrenatural lutava contra o fato irrefutável de que Ambrósio, o homem mais vocal e temido da fazenda, estava agora completamente mudo e em desespero. Ele bebeu aguardente e, finalmente, em um acesso de raiva e curiosidade temerosa, mandou buscar Zacarias. O velho escravo, ainda se recuperando da queda do dia anterior, foi levado ao escritório do coronel. A sala era um santuário de poder. Móveis escuros, cheiro de charuto e rum, paredes decoradas com armas de caça e retratos de ancestrais. Zacarias, magro e apoiado em sua muleta, não se encolheu. Ele entrou na presença do coronel com a Bíblia apertada contra o peito, uma calma perturbadora em seu semblante. O coronel olhou para a Bíblia. Esse livro é a causa de toda essa confusão? Perguntou Tibúrcio, sua voz baixa e tensa, sem a arrogância habitual. Não, coronel, respondeu Zacarias, sua voz calma contrastando com a opulência e o nervosismo da sala. A Bíblia é o mapa. A confusão e a causa são a sua cobiça e a crueldade de seus capatazes. O coronel estacou. Seu temperamento explosivo foi contido por um medo que ele não compreendia. Ele gesticulou para que Zacarias se sentasse. Diga-me, Zacarias, por que meu feitor está mudo? E por que você o amaldiçoou com o trabalho dobrado? Eu não o amaldiçoei, coronel. Eu o adverti da consequência da crueldade dele. A palavra que é justa se cumpriu. O trabalho dobrado é porque sua voz não o servirá, e a crueldade não pode ficar sem serviço. O senhor do engenho, que é quem manda, fez o resto. Zacarias fez uma pausa e fixou os olhos no coronel, atravessando sua alma. Mas o feitor, com seu silêncio, foi apenas o prenúncio. A praga não parou nele.
O coração do coronel acelerou. O que quer dizer com isso, preto velho? Zacarias se ajeitou na cadeira, apoiando a muleta. Digo que o coronel riu do sofrimento do seu servo, e o escárnio do patrão alcançará a sua herança. Antes que o sol se ponha na próxima lua cheia, o açúcar que enriquece suas terras terá o sabor do fel, e o sangue de seu sangue fará sua esposa chorar lágrimas amargas. Você construiu um trono com a dor, coronel, e este trono ruirá, levando consigo a sua paz. O coronel, homem que se gabava de não temer nada além de Deus e do rei, sentiu um frio percorrer sua espinha que o fez soltar o charuto. Sua perna começou a tremer incontrolavelmente, um tremor que ele não conseguia dominar. Ele mandou Zacarias ser levado de volta à senzala, com ordens expressas para que ninguém, nem mesmo o feitor Ambrósio, tocasse no velho. O ceticismo do coronel havia sido quebrado pela força das palavras de Zacarias, e a profecia, clara e terrível, pairava no ar da casa grande como uma névoa sombria. A profecia de Zacarias sobre a herança do coronel Tibúrcio atingiu-o em seu ponto mais sensível, sua riqueza e seu filho. O coronel era um homem de posses, mas tinha um único herdeiro, Estevão, um rapaz frágil e indisciplinado que deveria assumir o engenho. A produção da safra atual, crucial para a riqueza da família, estava no auge, e o açúcar, o ouro branco, era o símbolo de seu poder. Nos dias seguintes, o coronel se tornou paranoico. Ele inspecionava os armazéns, os tachos de cobre, a purificação da garapa, procurando qualquer sinal de sabotagem ou má sorte. O feitor Ambrósio, mudo e agora carregando o dobro do peso de trabalho, tentava se comunicar por gestos desesperados, mas o coronel mal lhe dirigia a palavra, vendo nele a personificação do presságio. A tragédia não tardou a se manifestar. Uma semana após a audiência, o engenho foi abalado por um desastre. O grande tacho, onde o melaço era cozido, se rompeu de forma inexplicável. O líquido fervente, espesso e precioso, escorreu pelo chão de pedra da casa de purgar, transformando-se em uma poça caramelizada e inútil. Centenas de arrobas de açúcar, o lucro mais esperado da safra, foram perdidas. Os mestres açucareiros brancos e experientes não conseguiam explicar a falha. O tacho era novo e forte, e o fogo sob ele parecia ter se multiplicado em fúria repentina. A perda financeira foi brutal, o fel que Zacarias havia prometido ao açúcar do coronel. Mas o terror foi maior quando, no dia seguinte, a esposa do coronel, Dona Úrsula, encontrou o filho, Estevão, na cama, em estado febril. Estevão, já de saúde delicada, foi rapidamente abatido por uma febre alta e calafrios. O médico da vila foi chamado às pressas, mas declarou o caso grave. Uma febre maligna que consumia o rapaz de dentro para fora. Dona Úrsula, que era devota e supersticiosa, viu a mão da justiça divina no sofrimento do filho. As lágrimas amargas que Zacarias havia profetizado começaram a escorrer. Ela se ajoelhou à beira da cama, implorando a Deus, mas no fundo seu pavor a levava a um pensamento sombrio. O escravo da Bíblia tinha sido claro. O coronel Tibúrcio cambaleou entre a fúria e o desespero. Ele puniu os mestres açucareiros, ameaçou os escravos e tentou desesperadamente curar o filho, mas a realidade era mais forte. O açúcar que ele tanto amava tinha se estragado, e o sangue de seu sangue estava à beira da morte. A arrogância se esvaía em desespero. O coronel finalmente percebeu que não estava lutando contra um velho aleijado, mas contra uma força que usava a palavra de Zacarias como arma. Ele precisava de Zacarias, não para puni-lo, mas para suplicar. O coronel, o homem de ferro, sentiu a urgência de uma nova audiência. A Casa Grande, antes um centro de poder e luxo, parecia agora um mausoléu. O coronel Tibúrcio, curvado pela perda da safra e pelo desespero com a saúde do filho, estava irreconhecível.
Seus olhos estavam injetados de sangue por noites sem dormir, e o cheiro de rum tinha sido substituído pelo de ungüentos e ervas medicinais. O ápice do seu desespero veio quando o médico da vila declarou que não havia mais nada a fazer por Estevão. Naquela noite, o coronel vestiu-se com pressa e desceu até a senzala a contragosto. A cena era surreal. O senhor de engenho, o homem mais poderoso da região, adentrando o lugar de maior miséria e opressão. Os escravos, acostumados à escuridão e ao silêncio da noite, olhavam a figura do coronel com uma mistura de pavor e fascinação. Ele encontrou Zacarias deitado em seu catre, lendo à luz bruxuleante de uma lamparina de azeite. A Bíblia estava aberta sobre seu peito. Zacarias não se levantou, mas esperou em silêncio que o coronel se aproximasse. Zacarias, a voz do coronel era rouca, esmagada pela humildade forçada e pelo medo. O açúcar? Se perdeu? Meu filho, ele está morrendo. Eu não ri do seu sofrimento. Foi Ambrósio. Por que me castiga? Zacarias fechou o livro com calma, o som suave parecendo um trovão na escuridão. O castigo não é meu, coronel. O fumo das chamas da iniquidade, que sobe do seu engenho até o céu, é que lhe traz o juízo. O feitor é sua sombra, coronel. Ele faz o que o senhor permite e o que o seu coração deseja. O feitor ri, mas o senhor paga o preço. O coronel Tibúrcio ajoelhou-se, não em devoção, mas em súplica desesperada, uma cena impensável para o homem que sempre exigiu que outros se curvassem diante dele. O que devo fazer, Zacarias? Eu lhe dou tudo o que quiser. Minha melhor cachaça, cavalos, terras, a liberdade. Diga o preço da vida do meu filho. Eu lhe imploro. Zacarias olhou para ele, não com triunfo, mas com uma tristeza antiga. Sua moeda não tem valor aqui, coronel. Sua riqueza é a sua ruína. O preço é o arrependimento, e ele não se compra. Mas a profecia ainda não se cumpriu inteira. A terceira parte é a maior, a que realmente fará o coronel cagar de medo. A pedra angular de sua vida será removida e um escravo fugido será a luz do seu novo dia. A liberdade de um trará a dor da libertação para todos, mas só então a maldição poderá ser quebrada. A palavra cagar foi usada com a força de um juízo, não como um xingamento, e o coronel sentiu o estômago revirar. Ele não entendeu a terceira parte, mas o pavor de perder o que restava de sua vida era palpável. Ele se levantou cambaleante, voltando para a casa grande sem a resposta que queria, mas com uma certeza terrível. Sua vida estava desmoronando sob o peso da profecia de Zacarias. A terceira parte da profecia de Zacarias, sobre a pedra angular e o escravo fugido, pairava sobre a fazenda Liberdade. O coronel Tibúrcio, já em frangalhos, estava dividido entre a dor de ver o filho definhar e a urgência de entender o presságio. A pedra angular de sua vida, ele logo percebeu, era sua esposa, Dona Úrsula, que havia sido sua companheira de vida e administradora discreta das finanças. Ela era o porto seguro de sua vida desordenada e, secretamente, a única pessoa que o coronel verdadeiramente amava, Dona Úrsula. Consumida pelo luto antecipado e convencida da maldição, tomou uma atitude drástica e inesperada. Ela se lembrava da primeira profecia sobre o feitor Ambrósio e o cumprimento exato sobre a perda do açúcar e a doença do filho. Em vez de recorrer ao coronel, ela foi à senzala. Ela se ajoelhou diante de Zacarias e, chorando, implorou: O Senhor é um homem de Deus. Se a sua palavra é tão poderosa para destruir, que seja também para salvar. O que devo fazer para que meu filho viva e para que o coronel não enlouqueça? Zacarias a olhou com compaixão e apontou para a Bíblia. Se o seu filho vive, a profecia ainda pode se cumprir na sua totalidade, e o coronel terá que enfrentar a libertação, que é a dor. Se a pedra angular se move, o edifício da iniquidade rui. Ele ama o Senhor, Dona Úrsula, e a profecia diz que a pedra angular será removida.
Naquela noite, Dona Úrsula, sem avisar a ninguém, deixou a Fazenda Liberdade, levando apenas um baú pequeno e um bilhete ao marido. No bilhete estava escrito: "Eu sou a pedra angular. O castigo não é meu, mas a profecia não pode falhar. Eu me removo para que a última parte possa se cumprir. E talvez, na dor da sua perda, a graça encontre o coração de Tibúrcio. Que um escravo fugido lhe mostre a luz." O coronel Tibúrcio descobriu a fuga de sua esposa no amanhecer seguinte, e o choque foi mais violento do que a perda do açúcar e a doença do filho juntos. A casa estava vazia, fria. Ele se sentiu totalmente despojado. Sua pedra angular havia sumido, deixando um vazio que nenhuma riqueza poderia preencher. Foi nesse momento que o coronel, um homem acostumado a impor a vontade, sentiu um medo físico, um cagar de medo que o fez cambalear e gritar. Ele compreendeu que a profecia de Zacarias não era sobre a morte, mas sobre a destruição total de sua vida como ele a conhecia, através da dor e da libertação. Da dor e da libertação. Com a esposa desaparecida, o coronel Tibúrcio desceu ao inferno do desespero. Seu filho Estevão piorava a cada hora, e a fazenda estava à beira do caos. O feitor Ambrósio, ainda mudo, trabalhava como um animal de carga, exausto, e sua mudez era um lembrete constante da maldição. O coronel, incapaz de pensar ou agir, isolou-se. Ele enviou capangas para procurar Dona Úrsula, mas Zacarias havia sido preciso. A pedra angular havia sido removida. A última frase da profecia ecoava na mente do coronel: "E um escravo fugido será a luz do seu novo dia." Ele pensou em fugas recentes, mas nenhuma fazia sentido. Foi então que seu olhar recaiu sobre Manuel, um escravo jovem e forte que havia fugido há 3 meses, após ser chicoteado injustamente por Ambrósio. Manuel tinha sido o escravo favorito de Dona Úrsula e era conhecido por sua inteligência e seu senso de justiça. A fuga de Manuel, embora dolorosa, tinha sido um acontecimento superado na época. Mas e se Zacarias estivesse falando de Manuel? E se o escravo fugido não fosse um mensageiro de ruína, mas de luz? Em um último e desesperado ato de fé no poder da profecia, o coronel enviou um de seus capangas mais confiáveis, o único que não havia participado da surra de Manuel, para o quilombo mais próximo. A ordem era impensável: encontrar Manuel e lhe pedir ajuda. O capanga retornou após 3 dias, não com Manuel acorrentado, mas com ele à frente, calmo e digno, acompanhado por um curandeiro do quilombo. Manuel só aceitou voltar sob 2 condições: a promessa da liberdade imediata para ele e Zacarias e a permissão para que o curandeiro tratasse Estevão sem interferência. O coronel, humilhado e sem alternativas, aceitou as condições. O curandeiro do quilombo, um homem velho e sábio chamado Mestre João, examinou Estevão e declarou: "Não é febre do corpo, mas febre da alma. A criança respira a iniquidade desta casa." Enquanto o mestre João preparava seus chás de ervas e rituais de limpeza, Manuel foi até Zacarias na senzala. O velho escravo sorriu finalmente ao ver Manuel. "Você é a luz, meu filho. O perdão que vem do escravo liberto é a única chave que pode abrir a porta da graça para esta casa condenada." Manuel, agora um homem livre pela palavra do coronel, voltou à Casa Grande para enfrentar Tibúrcio. Manuel, o escravo fugido que havia se tornado a luz, parou diante do coronel. Estevão ainda estava fraco, mas a febre havia cedido, graças ao mestre João. O coronel estava prostrado, mas a esperança pequena e frágil havia retornado. "Obrigado, Manuel. Você salvou meu filho. Sua liberdade e a de Zacarias são vossas. Agora me diga, como eu paro isso? Como a maldição de Zacarias acaba de uma vez por todas?" Manuel olhou para o coronel e depois para o feitor Ambrósio, que estava no canto, mudo, chorando em silêncio de desespero e exaustão. "Não é uma maldição, coronel. É a justiça do livro que o velho Zacarias lia. A justiça dele não quer sua morte, mas a sua libertação da escravidão que o Senhor impôs.
O preço para acabar com a profecia e para que sua esposa, Dona Úrsula, possa retornar, não é a liberdade de dois, mas a libertação de todos. O coronel arregalou os olhos. Libertar todos. O engenho, minha vida, eu perco tudo. O senhor perde a prisão, coronel. A Bíblia do velho Zacarias fala de um jubileu, onde os cativos são livres e a terra é devolvida. Seu filho quase morreu porque a terra está corrompida. O açúcar se perdeu porque a doçura foi roubada das vidas aqui. Sua esposa fugiu porque ela era a única livre o suficiente para aceitar a profecia. E o feitor Ambrósio só voltará a falar quando o senhor se dobrar à justiça total. O seu medo, coronel, não é da profecia, mas da liberdade. Manuel, então, fez uma última exigência. A verdadeira dor da libertação para Tibúrcio. Ele deveria libertar a todos os escravos do engenho e transformar a fazenda em um empreendimento de parceria com os libertos, prometendo terras e salários justos. E como um ato final de reparação, o coronel deveria se ajoelhar diante do feitor Ambrósio, agora o mais oprimido de todos, e pedir perdão por ter permitido e incentivado sua crueldade. O coronel Tibúrcio, lembrando-se do risco de perder o filho e a esposa para sempre, e finalmente dobrado pelo terror de um poder que ele não podia comprar ou açoitar, cedeu. Ele assinou os documentos de alforria. Ao se ajoelhar diante de Ambrósio e pedir perdão, o feitor Ambrósio, para espanto de todos, tossiu convulsivamente e, de repente, sua voz voltou em um grito de alívio e choro. A profecia estava completa. O coronel havia cagado de medo do juízo de Deus e, ao perder tudo, finalmente se libertou. A Fazenda Liberdade, agora, finalmente faria jus ao nome. Jus ao nome.